Estamos aqui no IDASC, eu, João Batista Dalla Piccola Sampaio, presidente do IDASC Cast, apresentando o nosso 14º programa, hoje tendo a honra de estar conosco a advogada mateense, doutora Lívia Barcelos. Passo a palavra para a doutora Jeanine Romano, nossa vice-presidente. Seja muito bem-vinda, doutora Lívia. É uma alegria recebê-la, uma advogada de suma importância para o Espírito Santo. Seja bem-vinda. Eu quero agradecer o convite, e eu estava falando antes aqui, né, de começarmos a gravar, doutor João e doutora Janine, que não é um convite, é um chamamento. Aí, Lívia, pode vir com toda a honra, com certeza eu atendo esse pedido, com todo o carinho que eu tenho a vocês, e a honra é toda minha, e muito obrigada pelo convite. Então, Lívia, gravamos semana passada o 12º podcast, hoje você é o 14º, e está sendo bacana esse podcast. Eu queria saber inicialmente quem é a Lívia Batista Barcelos. Nossa, vamos lá, tentar resumir. Tentar resumir esses quase 44 anos. E, além de advogada, né, sou advogada, não estou advogada. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, extremamente ativa, eu sou ligada no 220. Hoje o doutor João mandou uma mensagem, no Instagram, 4 e pouco da manhã, um bom dia. As pessoas não acreditam que eu acordo 4h30 da manhã. 4h30 da manhã? 4h30 da manhã, e às vezes eu dormir 9h30. Então, assim, minha mente é uma mente sempre ativa. Eu gosto de estar fazendo coisas, criando coisas, construindo algo. E essa pessoa positiva em relação a tudo, e aguerrida, né? E feliz. Mas você nasceu aonde? Estudou aonde? É filha de quem? Conta para nós. Então, Estudou aonde? eu nasci em Linhares em 1982, nasci lá. Minha família é uma família de produtores rurais, começaram com cana-de-açúcar, tem uma descendência aí judaica, começaram com cana-de-açúcar entre Aracruz e Serra. Aí depois migraram para Linhares, a região das Perobas, e começaram com a produção de cacau. Começaram a mexer com cacau. E parou na geração da minha avó. A última a mexer com cacau foi minha avó. Aí foi 4 gerações, geralmente vai até a terceira, né. Vai até a 4ª geração, que aí teve meus, tataravós, meus bisavós, meus avós antes também, enfim. E tem outros primos meus que tocam, fazenda, tanto de cacau como de mamão, mas eu venho dessa região. Teve a região de Aracruz, meus avós vieram de lá, são de Aracruz, meus avós vieram para essa região das Perovas, onde nasceu meus tios, minha mãe, e mexia com cacau. A maioria da família que é produtor rural mexe com cacau, e depois passou a mexer com gado e outras culturas também, mas basicamente ali. Lívia, então você já é advogada há quantos anos? Então, sou advogada há 20 anos. Comecei lá, comecei no escritório, me formei em 2005, comecei no escritório, passei na prova da ordem, mas não peguei logo a carteira, levei 1 ano para pegar. Mas nesse período eu fiquei num escritório de advocacia, aí peguei minha carteira em 2006. Então faz em julho agora, se eu não me engano, 27 de julho, faz 20 anos. Muito bem. E eu conheci você na campanha do 5º, você Foi, abraçou a minha candidatura, sim. foi uma coisa muito legal. E eu pude perceber que você chega no fórum, você era respeitada como presidente da OAB, eu vi você sendo respeitada pelas pessoas na rua. E com postura, como é que é ser presidente da subseção de São Mateus? Como é que é ser mulher advogada? Então, João, vou responder como é ser presidente, né. Eu acho que é muito mais fácil você manter verdades do que sustentar mentiras, né, eu falo. Eu sou essa pessoa verdadeira, eu sou brincalhona, eu sou extrovertida, eu não tenho muito aquela às vezes na forma de vestir, na forma, né, de tratar um cliente, um juiz, tem aquela formalidade.
Mas entre os colegas eu sou muito expansiva, eu sou uma pessoa, você me conhece, eu acho que eu não tenho como eu sou aquela pessoa que não me disfarça, quando eu tô brava, eu tô com cara de brava, quando eu tô triste, tô com cara de triste, cansada, então não tem como eu disfarçar. E eu acho que as pessoas viram isso. Durante minha campanha, e quando vieram, cogitar para eu vir candidata, eu falei: "Gente, vou perder feio. Quem sou eu na fila do pão?", sabe. Não é me desmerecendo, mas, meio que não acreditando por que as pessoas estavam me procurando e começou a vir aquele apoio forte, tanto que eu ganhei com 77%, fiquei entre, os 5, né, os top 5 do estado. E foi uma surpresa muito grande para mim. E eu procurei saber o porquê que eles me escolheram. Foi a questão de acolhimento, eu ser uma pessoa mais acessível até hoje, é meu jeito de ser, eu tenho esse perfil meio mãezona, e que vai, resolve: "Vem cá, Cuida de bota todo embaixo mundo, cuida de todo bota embaixo mundo. da asa, vamos lá Que resolver". bom. E eu acho que esse senso de justiça, de ajudar o outro, vem muito da advocacia, né. E você falando desse caso da questão de ser mulher. Durante muito tempo eu achava mesmo que a advocacia era para os homens. Eu achava bem desafiador, assim, a advocacia. Mas eu comecei quando a gente se coloca nesse lugar, nesse pensamento, né, que a advocacia é para os homens, que é machista, a gente não colhe os frutos que a advocacia nos dá. Porque, a advocacia, o advogado, ele tem, como se diz, maior estofo. No sentido que você pode montar um escritório, pode ser até online na sua casa, você não precisa ter estoque, você não precisa ter nada, só o seu conhecimento, computador, um celular, uma internet, e você dali consegue fazer alguma coisa, consegue prospectar. Então é algo, assim, fabuloso e que a gente não enxerga. Porque o tempo todo tem essa fala, eu não go eu tirei do vocabulário, palavra difícil. Tem sempre esse negócio assim: "Ah, nós somos 1.400.000 advogados. Se juntar todos os advogados do mundo inteiro, não dá os advogados do Brasil. Ah, não tem espaço para ninguém. Ah", você vai ouvindo essas coisas, assim, você vai absorvendo aquilo, você vai se colocando naquele lugar. Então, o que que eu mudei? Eu lembro que na pandemia, eu contratei uma mentora, uma advogada mentora do Rio Grande do Sul. E conversei muito com ela, assim, sobre esse pensamento que eu tinha, que a advocacia era para homens e não para mulheres. Eu fui mudando meu posicionamento. Quando eu voltei da pandemia, eu voltei uma outra pessoa. Tanto que teve uma ex-sócia minha falou assim: "Nossa, parece que aquela ali foi embora ou morreu, veio outra". Questão de acreditar mais em mim, no meu potencial, que todos nós temos, né. E acreditar mesmo, se enxergar, olhar no espelho, se enxergar, como um bom profissional, ter essa posicionamento, essa postura, e não se importar que as outras pessoas falam e digam de você, não se importar, porque tem gente para colocar a gente para baixo, Bastante. e é o dia inteiro a gente vendo notícia ruim, coisas ruins, e a gente entra nessa vibração de meio que de derrota. Não, é ouvir coisa boa, ler coisa boa e estudar, né, como alcançar coisas boas na advocacia. E é isso, buscar mentorias, enfim. O seu escritório é totalmente digital. Isso, totalmente digital, porque eu já sou uma jovem senhora de 44 anos, e assim, e eu sou muito observadora, eu observo muito, a mudança de mercado, tanto que na pandemia foi um divisor de águas para mim. Muita gente passou aperto, muitos colegas na pandemia, e eu nadei de braçada, nadei de braçada. E estava com dinheiro, eu falei: "Ah, vou reformar o escritório, fazer o escritório dos meus sonhos". Estava com dinheiro no bolso e tempo suficiente. Aí foi o momento que eu contratei mentorias, comecei a participar de mentorias, comecei em ambientes que para mim era totalmente desconhecido. Fui em escritórios, parei em Cuiabá, parei em Primavera do Leste, fui para Teixeira de Freitas ver um escritório digital, fui conhecer outras formas de advogar, né. E nisso, a pandemia foi aquele período sabático, assim, para estudar, para entender
porque teve a reforma trabalhista que diminuiu bastante no escritório, mesmo eu trabalhando para 2 sindicatos, diminuiu o fluxo. E eu falei assim: "Eu não posso depender da sorte, de indicação da sorte ou da lei, né, se a lei mudar, se extinguir, como é que eu fico?". E eu busquei forma moderna, forma de empreender dentro da advocacia, mas que não ferisse o código de ética da OAB. Aí eu fui para esse lado do escritório digital. É muito complicado para os advogados, pelo menos eu acho que é o maior desafio da advocacia hoje, né, doutor João? O meu é totalmente pessoal, é o contrário do seu. Mas doutor João já tem aquele nome consolidado, já tem aquele nome. E assim, o que acontece? Hoje, a concorrência ela tá nacional. Qual a tendência que eu vi? Eh, Tem uma justiça do trabalho que o juiz ele faz, presencial as audiências. Porque ele falou assim: "Doutora, hoje todas as 15 audiências que eu fiz era escritório de fora". Aí pagava um advogado correspondente para ir fazer a audiência. E ele achando, ele colocando as audiências presenciais, isso ia acabar essa prospecção. Hoje a concorrência está nacional, não está mais o seu colega da mesma cidade ou do mesmo quarteirão, não, está nacional. Isso eu já vim acompanhando desde 2022, tem essa tendência do escritório digital. E eu falei para ele: "Mas doutor, você está vendo, eles contratam advogado correspondente, não está solucionando". E falei para ele, eu falei: "Hoje eu atuo em todo o Brasil. Eu tenho cliente no sul, fechei o sul", eu falei que eu vou comprar aquele mapinha que a gente coloca no escritório, fechei o sul, sudeste, centro-oeste, parte do nordeste, estamos em 2 estados do norte. Teve um cliente do Acre, eu estava doida para fechar esse cliente, não fechamos, mas é uma forma de você que muita gente reclamou. "Ai, agora digitalizou, a gente não vê mais colega nos fóruns. Ai, agora digitalizou tudo". Agora melhorou que você pode atuar em outros estados. Você não precisa mais pegar aquele documento físico, ir lá no fórum fazer o protocolo, mandar pelo correio. Você ali, ó, no conforto do seu escritório, da sua casa, você faz o protocolo digital, faz a audiência online, atende. Então, eu penso que o advogado hoje ele tem que ter essa visão. E a concorrência dele tá nacional, não tá mais regional. Doutora, a senhora foi presidente da OAB da 12ª subseção. Quais os maiores desafios que a senhora observou que os advogados enfrentam diariamente lá em São Mateus, em Pedro Canário, em São Mateus, Pedro Canário, Jaguaré e Barra, Barra, Conceição da Barra. Conceição da Barra? Bem, o maior desafio que nós ainda enfrentamos, né, é a questão de estrutura mesmo dos fóruns, falta de juiz, às vezes o juiz cumulava vários cartórios, e às vezes cumula várias comarcas, falta de juiz, falta de servidor. E isso de acontecer, assim, de processo estar 5, 10 anos, 20 anos sem uma Se solução. julgar. E também é questão de prerrogativa. Advogado do interior, pelo menos lá na minha região, a gente sofria muito com problema de prerrogativa, né. E foi acionado várias vezes. E na minha gestão, nós tivemos 2 desagravos. Temos 2 desagravos. E outros a gente conseguiu contornar sem precisar ter desagravo. Então, assim, o advogar no interior é bem desafiador, né, processo não anda, você não consegue falar com nenhum telefone, a estrutura do judiciário, né, eu falo, tá manca e capenga, né, mas vamos ver, que agora estão estruturando, estão tentando fazer uma forma para ter mais servidores, para ter um atendimento mais célere, mas a gente está vendo essa questão de como é que vai ser, né. Vamos esperar ser nos próximos capítulos. Mas é isso que o advogado do interior ele vem sofrendo. Isso é ruim, porque o cliente acha que é culpa do advogado. Não bota a culpa no poder judiciário, na morosidade da justiça, que no interior é maior. Porque os juízes todos querem vir para a região metropolitana, para a capital. Então te interior, isso não só na 12ª, mas em outros lugares, outras subseções do interior, sofre com isso. Quando eu era presidente, eu conversava com outros colegas, né. E era o mesmo problema.
Então a gente achou que, com os processos digitais, né, digitalizando tudo, a gente ia começar a ter um panorama sobre tudo, e aos poucos está saindo, né, as estatísticas, os dados, né, e o que tem que melhorar, mas eu penso que tem que ser uma forma mais célere. Mas esse que é o desafio maior do advogado, é falta de estrutura da justiça e a questão de prerrogativa, o trato com o advogado, né. E às vezes a gente se depara com questões extremamente abusivas, né, que fere o direito dos advogados. Mas a gente está lá, Firme e forte. firme e forte. Firme e forte, principalmente com a comissão de prerrogativa, né, é bem atuante. Você faz parte de alguma comissão hoje da OAB? Hoje eu faço parte da Comissão da Mulher Advogada, na 12ª subseção, o Amarildo me nomeou. Depois de um ano sabático, ele veio atrás de mim, eu falei: "Eu não quero saber de OAB". Ele: "Não, Olivia, vem pra", a convite dele, né, eu aceitei. E foi a comissão que eu iniciei dentro da OAB, e que me deu visibilidade, né, para o cargo de presidente da 12ª. Aí eu voltei, né, para as origens. E eu acho, assim, que eu gosto muito da OAB, eu gosto do sistema OAB. Eu acho que a gente tem que ter um pouco do nosso tempo para servir. Tem uma frase que eu gosto muito, que quem não nasce para servir não serve para viver. É até a Nani People, não sei se é dela, mas é ela que fala, Hum. a atriz. E eu acho que é isso, é uma forma da gente trazer para a sociedade de volta, né, tantos benefícios que a advocacia traz. É uma profissão desafiadora e árdua, mas eu acho que tem muito mais alegrias, né, do que tristezas. Com Então, certeza. é uma forma da gente estar colaborando com a OAB e fortalecendo a OAB. Perfeito. E em relação a uma questão, porque São Mateus é uma cidade do interior, mas é um polo. Sim, Então, ao que me parece, tem todos os ramos da justiça que afeta o cidadão, que é a sim. justiça federal, a estadual e a justiça do trabalho. Essas 3, ou existem ainda outros ramos da justiça que não afetam a sociedade. Mas o que você me diz dessas 3 justiça e o qual que é mais acessível, qual que está dando uma resposta melhor? Olha, eu sou suspeita, que como eu sou advogada trabalhista, eu tenho a parte bancária também, mas trabalhista, sem dúvida é a justiça do trabalho. É, Com Uma estrutura, certeza. eu fico assim, eu olho para dentro da justiça do trabalho, eu acho que é a menor estrutura que tem, mas é que mais célere, que mais funciona. Eu não sei como que eles operam esse milagre, né. Mas, a justiça do trabalho, ela é bem estruturada, lógico, precisava de mais servidores, precisava de uma maior estrutura, mas a gente entende que tem vários outros fatores, né. E a justiça estadual lá tem um fórum, né, razoavelmente grande, tem as varas cíveis, as criminais, os juizados, que ajuda muito nesse processo de para andar mais rápido, né, o acesso à justiça de forma mais rápida. E a Justiça Federal, porque a Justiça Federal geralmente não tem audiência, né. então ela anda A mais rápido. gente é, ela anda mais rápido. Eu acho que a trabalhista anda mais rápido. Dependendo, a federal, a parte previdenciária anda mais mais rápido. Questões tributárias mais devagar, enfim. Isso, assim, é minha percepção, tá, gente. Mas, são estruturas mínimas e que funcionam muito bem, né. E, por exemplo, a Justiça do Trabalho foi a primeira a digitalizar tudo, o PJE, o temido, abençoado PJE, que às vezes trava, né, mas, tem essas estruturas, tem o Ministério Público do Trabalho, se não me engano tem o Ministério Público Federal também lá, acho que no mesmo prédio, e traz essa estrutura, porque São Mateus está bem localizado, né, pega o norte e o noroeste do estado. Outras cidades ali, Montanha, Pinheiros, Jaguaré, Barra, Pedro Canário, tudo vai para a Justiça do Trabalho de lá. Então tem bastante demanda, E tem cresceu bastante movimento. muito também aquela região.
Cresceu demais. Ali tinha Petrobras, tinha época Aracruz, então hoje não estão mais essas empresas lá, mas assim, eh, elas trouxeram esse desenvolvimento, essa estrutura. Mais que elas não estejam lá, mas a gente ficou bem assegurado com essa estrutura na cidade. Ao meu sentir, aqui em Vitória, que minha área de atuação é essa, para mim a federal hoje é uma Ferrari. A trabalhista também ela é muito boa, tem excelentes valores, mas por conta das audiências, das perícias, isso atrasa um pouco o processo. Sim, sim. E o calcanhar de Aquiles da Justiça do Trabalho chama-se perícia. Não é. E para nós, advogado e reclamante, é muito cruel isso daí. Então, interior, às vezes já aconteceu de marcar perícia aqui em Vitória e meu cliente não tinha condições financeiras. Aí eu fui, tive que fazer um requerimento lá para o juiz, falar: "Olha, não tem como, né, essa É perícia tem que ser complicado feita aqui". explicar para um cliente que o cara que é perito deste processo e assistente no outro, trabalhando para a empresa. Então, Fica complicado. muito O ideal teria que ter um corpo de perícia. E já a justiça comum, ela é secular, ela é muito grande, ela é gigante, com vários campos de atuação, e com isso ela precisa de recurso, porque valores bons ela tem, juízes, servidores, mas com essa modernização não emplacou ainda essa questão de fechamento de comarca, essa questão de juntar os cartórios. Talvez no futuro fique melhor, mas no momento tem muita reclamação. E nós aqui no Instituto defendemos que aonde tem um prefeito, tem um vereador, tem que ter um juiz. com E isso é uma certeza. E o obrigação do Ministério Público, uma defensoria e pública. um delegado de Acesso à polícia. justiça, né, isso, Tem que delegar. ter defensor público, tem que ter todas as autoridades constituídas, mas isso é uma obrigação do Estado. Tem que Perfeito. estar arrumar um jeito de resolver isso. E nós, como advogados, temos que lutar pela justiça. Eu acho que, Entendo o tudo lado tem do tribunal, sim, mas mas eu acho que é um retrocesso. o quê? Ter que acabar com as comarcas, ter que fazer essa integralização. Eu penso da mesma forma, se tem um prefeito, tem um vereador, tem que ter um delegado, tem que ter Um um promotor juiz. de justiça, tem que ter um juiz, tem que ter essa estrutura. Eu acho que, E avisar para o candidato: "Ó, você vai fazer concurso sim, para juiz de Pedro Canário, não fica afobando para descer para Vitória não". e aí, na época, na OAB, eu presidi, né, a comissão estadual do era a Organização da Justiça e Concurso Público. Foi criado justamente para chegar no tribunal, e nós chegamos no tribunal e falamos assim: "Olha, precisa digitalizar, a Justiça do Trabalho Federal já está digitalizada". "Não", aí eu lembro que quando eu fui conversar no tribunal: "Não, daqui uns 5 anos", eu falei: "5 anos não, Nossa. e precisa ser feito". Aí eu lembro que as 2 subseções que assinaram logo a parceria foi Vila Velha e Cariacica. Nós assinamos e já tinha eu já tinha feito reunião com o juiz, a prefeitura e com a OAB. Nós fornecemos as máquinas para digitalizar, aí foi junto com, as detentas que digitalizavam, aí o juiz entrou nessa questão, e as salas onde tinha todo um aparato, o servidor lá colocando no sistema. Olha, E o prefeito, acho que deu alguns estagiários, eu lembro que foi tipo uma força-tarefa. Essas 2 subseções foram as primeiras a assinar, mas que começou a funcionar, até antes de assinar, É, foi a nossa lá, porque e aí eu lembro que eu queria acabar com o contrato lá de digitalização. "Não, mas já os de Montanha estão vindo para cá, os de Pinheiro que nem fazem parte, tá vindo e tal", o juiz foi aproveitou, fizeram aquela parceria sinal que o e trabalho foi bem feito. isso, fizeram, até doutor Lucas, né, Modenese, Vicente Modenese que fez, né, encabeçou isso daí, então foi muito bom. E porque eu falei assim: "Por que que a justiça", eu até brincava, né, eu falava assim: "Olha, tribunal, atravessa a rua, pergunta lá como que a justiça do trabalho fez", sabe. Até para saber se precisa contratar mais gente, se precisa ter mais juízes.
né. Eu sou super a favor, como eu tenho escritório digital, tudo é digital, eu sou super a favor, mas que tenha uma estrutura e que essa estrutura funcione, Sim, né, funciona, porque né? não adianta ter uma estrutura que tudo trava, que tudo não funciona. Eu lembro que uma juíza falou assim: "Nossa", ela lamentava, né, esse processo de digitalização. Ela falou que sexta-feira dava 6 horas, aí tinha o último protocolo, beleza. Ela falou: "Eu passava meu final de semana tranquilo, pegava aqueles processos para adiantar". Ela falou quando começou o primeiro ela foi olhar Às 8 horas da noite, 10 é, horas diz ela que foi olhar quando digitalizou, quantos processos tinham entrado no final de semana, 140 processos entraram no final de semana. mas já entra eletrônico. É, já entra eletrônico, porque ela quando era físico, ela na sexta-feira ela já sabia quantos que tinha. Pegava 5 no Na máximo, segunda-feira, carregava. ela falou assim: "Fui dormir com, digamos, né, 2.000 processos, acordei com 2.140, que isso?" No Ah, final mas de semana. facilitou bastante. Como é que é a vida do Facilitou. jovem advogado matense? Então, acho que a vida do jovem advogado, matense, não difere muito da jovem advogada que foi ali há 20 anos atrás, né. Hoje, o que que acontece? Você sai da faculdade com conhecimento técnico. Male male, como diz a história, conhecimento técnico. Porque aí dali você vai se identificar qual a área que você quer atuar, você vai estudar, às vezes fazer uma pós ou um curso de prática, alguma coisa assim. Só que nós não fomos ensinados a prospectar esse cliente. Como conseguir esse cliente? Eu acho que a maior angústia de um advogado que ele sai da faculdade: "E agora? O que que eu vou fazer?". Então eu lembro que na minha gestão, e eu criei, né, o primeiro congresso Norte Capixaba. Ai, que bacana. Primeiro Foi que congresso ano? foi 2000, espera aí, 2023, 2024. Eu fui. Você foi, né? Foi Meu lindo, primeiro ano foi tipo assim: "Deixa eu ver o que que eu tô fazendo aqui". foi lindo, Depois lotado. sim, o primeiro eu lembro, o primeiro deu 333, 333, o segundo deu 313. Não, 314. Ainda bem. Aí eu lembro desses números. E eu lembro que a meta era 250. Aí quando a gente bateu 250, eu falei: "Agora", eu brincava, né, no grupo, assim: "Eu agora a gente vai ter que dobrar a meta". Bateu a meta, tem que dobrar a meta. Mas qual era a minha preocupação? Como eu tinha recurso para ir pra São Paulo, fazer mentoria, conhecer esse mundo diferente, né, do advogado empreendedor, as pessoas que eu conheci lá, eu trouxe para o congresso. Eu trouxe a Karen Corrêa, que era sócia do Nelson Williams, ela era responsável pela controladoria, ela falou sobre controladoria. Eu trouxe o Fernando Ricciardi, que é do ADV Líder, e sobre marketing digital, como prospectar de forma digital. O Lucas Peixoto, que é como marketing também, foi falando. E, lógico, e tinha a parte técnica, tinha um criminalista, tinha um trabalhista, mas eu trazendo uma visão diferente, empreendedora diferente para esse jovem advogado. E hoje ele tem instrumentos, assim, na mão dele, que eu não tinha lá atrás. Hoje a rede social faz um vídeo, menos de R$ 6 por dia, ele impulsionando esse vídeo, vem cliente para ele. O custo é muito baixo, ele não precisa ter um escritório físico, ele pode usar uma sala da OAB. Gente, eu lembro, eu comecei em Ares, não tinha como eu usar uma sala da OAB, que a OAB ficava num prédio antigo, Monsaraz, era uma sala pequena, aí depois que construiu a sede, no meus 5 primeiros anos, Tem assim, de muito jovem advogado. advogado lá ainda no Monsaraz. Tem, era o prédio dos advogados, o Monsaraz. Aí tinha a salinha da OAB, então não tinha como a gente atender. Hoje tem as salas coletivas. Lá na OAB de São Mateus tem 4 salas coletivas, tem a sala de reuniões, tem o auditório. Não tinha no início da nossa carreira. Isso, não tinha, a gente era aquele o cartão no bolso, Era, né, Paraíba meu cartão, entregava para a pessoa, pedia, sempre Eu para ainda alguém trabalho com indicar. cartão. Então, mas é Ainda outro tem. nível, né, doutor. Seu Cartão, escritório é fica ali, entrevista, você já é um cartão postal é de Vitória. entrevista pessoal, é o cartão. Para mim, o segredo foi o seguinte: eh, eu atendi meu primeiro cliente, no outro dia ele já tinha o número do processo. Batendo Perfeito. hoje,
inicial em 24 horas. Eu só pego a causa que eu sei fazer. Mas no início, a causa procura o advogado. O que vier, você tem que pegar. Com certeza. Fiz muito criminal no início. Estava dando certo demais, eu parei. Eu era muito novo, né? É terrível você conseguir a liberdade de uma pessoa e no mesmo dia ela assassinar uma outra pessoa. Eu não tive estrutura para isso. Aí eu fui para uma área que fosse mais tranquilo, mas eu também tinha emprego à noite. Fui operário à noite e advogado de dia. Casei com 22. No caso, na faculdade, tem um amigo meu, André Pádua, ele falava assim: "Ó, os 2 últimos anos da faculdade você já tem que saber o que você quer, já fazer o TCC dentro da matéria que você quer, prova da OAB dentro da matéria que você quer e tal". Ele falava assim, e eu lembro que ele é um excelente processualista e ele estudava e devorava todo dia direito processual. Eu comecei a fazer isso com trabalhista. Aí meu TCC, a matéria foi trabalhista, a prova da OAB foi trabalhista. Eu já saí da Extraordinário. faculdade fazendo cálculo, eu já sabia fazer cálculo trabalhista. Eu falei: "Não sei se vou ter grana pra fazer uma pós". Falei: "Vou estudar". E eu me apresentava como advogada trabalhista sem ter um processo trabalhista. Quando chegou o meu primeiro processo, ai meu Deus, fiquei até emocionada. Às vezes a vida direciona para determinada área. Lógico que Sim, você está mais habituado, gosta mais de determinadas áreas, mas às vezes os clientes também te levam para um caminho. indica, e na época tinha isso de indicar, né. É. Um cliente vinha, você tinha sucesso e vinha os outros, né, então Além de advogada, de todo esse trabalho que a senhora realiza, a senhora também é professora e mentora de advogados. Conta um isso. pouquinho pra gente como é que funciona ser professora de advogados. Então, eu dou aula em faculdade, hoje a carga é mais reduzida, eu tô online, eu estava aula presencial, fui para online, tô toda online, escritório, tudo. Um dia eu chego E pertinho, porque é aí, difícil. a Multivi Só não pode namorar online, né? não, a Multivix de Nova Venécia, que abriu as portas para mim, eu já atuei em outras faculdades de Aracruz, de São Mateus, até da Bahia, Teixeira de Freitas, o antigo Pitágoras, não sei se tem ainda, de Teixeira. E depois o que que eu vi? Quando eu fiz essa caminhada, lá na pandemia, de aprender a empreender, e escritório digital, muitos advogados começaram a me procurar. "Lívia, como é que faz? Como é que funciona?". Tem um grande escritório daqui de Vitória que ele falou assim: "Lívia, nós fomos para o digital, começou a vir muito cliente, mas a gente não conseguia converter. Chegava, a gente perdia", que a gente fala que é lead qualificado, o cliente, né. Uhum. A gente perdia esse cliente devido a uma desorganização e tal. Então, assim, tem um método, esse cliente chega muito rápido, até porque o custo é R$ 6 por dia, fazendo pelo Meta, né, impulsionamento. O tráfego pago. É 6, R$ 11 por dia, é um valor mínimo, né, para você começar a investir. Vixe. E aí chega esse cliente, mas aí você perde esse cliente, ele para de falar com você, enfim, existe um método, tanto que hoje meu escritório ele é setorizado. Tem o comercial, o pós-venda, o operacional, controladoria e o financeiro, 5 setores. É uma empresa, É né? uma empresa, e a gente tem que enxergar isso como uma empresa. Eu tenho um CNPJ, a gente tem que enxergar o nosso escritório como empresa. E aí, o comercial, as pessoas do comercial têm um perfil totalmente diferente do pessoal do operacional, e geralmente o operacional é aquele que não gosta de conversar com o cliente, comercial é aquele que gosta de falar com o cliente, dá atenção ao Dá cliente, ao atenção perfil. devida. Não adianta você botar uma pessoa tímida pro comercial, não, isso tudo a gente tem que entender. E alguns advogados viram, né, acompanham o nosso dia a dia, vê o movimento, vê que sempre, todo dia tem audiência, a gente está nas audiências. "Ah, Lívia, tô tendo dificuldade, porque eu tenho 20 anos de advocacia, sou uma jovem senhora, né, de 44 anos, e começou um monte de advogado nessa minha faixa etária falar: 'Cara, não chega cliente como antes. Tô no aperto, ó, ganhei muito dinheiro e agora tá mais apertado, eu preciso mudar'". Essa vontade de mudança, saber o que que você está fazendo. Aí muitos vinham, eu sentava, desenhava alguma coisa, fazia um projeto de negócios. Eu faço a primeira coisa, eu faço um projeto para a pessoa, pra ela visualizar
problema, solução, público dela, quanto que ela quer ganhar, como que ela vai prospectar esse cliente dentro das normas, né, do código de ética da OAB, começaram a me procurar. E eu comecei a mentorar esses advogados, tanto advogada quanto advogado, comecei a mentorar e deu certo. E trazendo, ó, existe um oceano azul. O Brasil é gigante, Dá né. para todo mundo trabalhar, né. Dá, e todo mundo tem suas dores, tem, sabe, seus problemas, assim, então é você chegar com estratégia, com método, e foi um método que eu fui testando ele desde 2020. Tô na rede social desde 2020. Hoje, se o cliente mandar uma mensagem, você não responder rapidinho, daqui a pouco ele já está com outro advogado e você já perdeu o Sim, cliente. sim. Ó, lá no escritório a gente tem um software de CRM que a gente Uhum. fala, é o comercial. Quando esse cliente chega, que ele dá o primeiro "oi", existe uma inteligência artificial dentro desse software que ele responde. E é assim, ele vai respondendo e trabalha 24 horas, final de semana. Porque o cliente, ele chega no digital depois de 6 horas da tarde, vai até 9 horas. E no sábado até 2 horas da tarde. Isso foi levantamento que nós fizemos, e conversando com outras pessoas que têm escritório digital. E é o horário que não é o horário comercial. Pronto, já não tem ninguém no E escritório. quando nós vimos isso, epa, tem advogado, gente, eu conheço vários advogados, deu 5 horas da tarde eu nem respondo mais o celular. Hoje Então não existe tá mais. pagando tá conseguindo pagar o boleto, O né. maior desafio dos advogados hoje é justamente a digitalização, a informatização, Não, e o segredo é a rapidez que você responde. E quem faz tráfego pago, né, quem faz tráfego pago, seguindo o código de ética da OAB, você fala um determinado assunto, digamos, previdenciário, auxílio acidentário ou auxílio maternidade. Ele vai clicar ali e começar a conversar com você. Se você não responder, quando ele termina ali a conversa dele, que ele volta para a rede social, vem os outros. Porque o algoritmo das redes sociais, Instagram, TikTok, ele entende o quê? Ah, ele está pesquisando esse assunto, começa a chegar. Igual quando você pesquisa uma determinada roupa, um determinado produto, gente, aí começa a vir aquele quando produto, você quer começa a comprar um vir carro, aparece similares, tudo de carro. começa a aparecer, aí, poxa, ele vai testando. Isso já aconteceu com a gente. O cliente entrar, a gente atender, tudo mais, assinar contrato e depois ele: "Ah, eu", começou a vir, comecei a Depois de assinar o perguntar. contrato ele desiste? Não, aí quando a gente entra com um processo, daqui a pouco tem lá, lite pendente. O juiz falou que tem, aí a gente liga para o cliente e Ah, fala: porque "Ó", ele já entrou antes, né. ou que ele entrou antes, ou que ele entrou depois. Aí você tem que mandar rápido. Aí a gente pergunta para ele: "Olha, você quer continuar com outro advogado? Como é que é a situação?" Porque chega e muita gente fala assim: "Ah, Lívia, poxa, entrou com outro advogado", e ninguém compreendia por que que isso acontecia, porque o algoritmo das redes sociais, ele começa a entregar sobre aquele assunto, sobre Aí aquele ele vai determinado e assunto. contrata vários advogados simultâneos. Não, ou ele vai tirando dúvida com os outros, tipo assim, quem oferece mais, quem chega lá, ó, possivelmente, né, a gente vai entrar pedindo esse direito. Aí, às vezes, vem um outro colega que oferece menos soluções, vamos dizer assim, o outro oferece mais soluções, e aí ele vai meio que leiloando. É raro, não são todos, é raro. E esse filtro. E aí esse grande escritório falava: "Ah, Lívia, a gente não consegue converter, a gente não consegue fazer". Existe vários segredinhos ali. Porque, por exemplo, uma vez, chegou num dia 401 pessoas, nosso software. 401, 199 não continuaram a conversa. O nosso público é um público bem específico, então às vezes ele clica sem querer. Aí inicia uma conversa no WhatsApp, aí ele: "Ai meu Deus". Aí várias vezes a gente insistia, conversar com a pessoa, fazer o que a gente chama de follow-up, né. Uhum. Tá lá com a pessoa: "E aí fulano tal, olha", aí manda áudio: "Olha minha filha, foi sem querer, tá, eu não quero saber de nada, não quero comprar nada". Então assim, aí tem Tem isso. filtros que você pode colocar antes. Quando a pessoa clica lá: "Ah, você quer uma ajuda disso? Você quer", e a pessoa vai respondendo sim ou não, porque dali ela já sai fora e não chega para você. E aí melhorou muito esse filtro, já pensou? Quase a metade não tinha interesse. Ainda bem que foi uma inteligência artificial atendendo, agora se fosse uma pessoa nesse volume. Mas essa parte você já explicou bem, né.
do processo digital. E como você vê o futuro da advocacia? Olha, a gente prevê mais ou menos, né, porque é isso, o advogado ele tem que ser empreendedor, ele tem que ser gestor, ele tem que entender de marketing, de comunicação, de vendas, e chega o cliente, você não consegue vender, não consegue converter, tem que entender de gestão, porque vai começar a vir esse monte de processo, não pode perder prazo. Você tem que dar uma resposta, sempre falar para o seu cliente: "Ó, a audiência foi marcada, ó, o juiz, concedeu a liminar", que é o pós-venda que tem no escritório que se comunica com o cliente, né, que o comercial já não se comunica. E o advogado ele tem que se ver como empresa, como gestor, olhar números, está funcionando, que tem que ter esses dados, para ver o que que ele tem que investir, o que não tem. "Ó, essa rede social me dá mais retorno, então vou investir mais nessa rede social". Por exemplo, eu não invisto mais hoje no Google ADS, eu Não, invisto no Meta ou no TikTok, no impulsionamento ali, dá mais retorno. Então, isso você precisa ter esses dados. Entender muito de inteligência artificial. O juiz está utilizando, a outra parte está utilizando, até para às vezes ter sentenças favoráveis, né, que nós vimos alguns casos até ilegais. Então você tem que ter sua inteligência para conseguir enxergar aquilo ali e rebater. Elívia, como é que você vê a questão, já que está falando tanto em inteligência artificial, que você tem o nosso sistema judicial, você tem o juiz, o advogado e o Ministério Público. Quando o advogado comete uma falha no processo, que é possível, como o juiz também Sim, pode, ou o Ministério Público, eu tô vendo falar muito em um juiz punir o advogado. Eu defendo o que está na lei. E dentro daquele processo, o juiz não pode punir o advogado. Aliás, quem pode punir é a ordem. sim, E quem pode punir é a ordem, mas caso ele cometa alguma falha e esteja punível em processo judicial, não pode ser dentro daqueles autos. com Porque certeza. senão você teria a posição do juiz maior que o advogado e quebraria a relação, o triângulo da relação processual. Então, se tem a falha, que mande para a OAB. Artigo 32, parágrafo único. O advogado não pode ser punido dentro dos próprios autos. E eu estou vendo isso todo dia aí na televisão, nas mídias, nas notícias, mas o STJ já fechou questão sobre isso. Qual é a sua posição a respeito? Bem, eu sou contrária a essa punição que os juízes estão dando aos advogados. Aconteceu um caso até dentro do meu escritório com um advogado, e muito tempo atrás, ele subestabeleceu o processo para entregou o subestabelecimento para cliente, né, o cliente ia procurar outro advogado, um prazo a ser cumprido, e ela: "Não, tá tudo certo, o advogado vai fazer e tal", aquela coisa toda. Aí perdeu o prazo, não fez. Aí o juiz foi e condenou a 10 salários mínimos o advogado ter perdido o prazo. Eu achei aquilo um absurdo. É. Aí denunciamos na OAB, aí falei para cliente: "Ó, vai lá", era um advogado que estava dentro do escritório, eu falei: "Vai lá e explica para o juiz, você não juntou, você tinha um subestabelecimento, era outro advogado, o advogado não fez também, você não se preocupou". Aí ela foi lá, pediu pelo amor de Deus, e ali o juiz tirou a multa. Só que assim, nós temos meios próprios, né, uma instituição própria para isso, para fazer análise se o advogado cometeu algum erro ou não. E exatamente aquilo que o senhor falou, né, esse princípio da igualdade, né, da relação triangular, juiz, advogado, promotor de justiça, e é aquele negócio, todos são iguais, né. Mas eu lembro que quando eu comecei na advocacia, onde o juiz e o promotor ficava e o escrivão lá, era mais alto, né. E a gente na mesinha, assim, própria bem mesa. mais alto, aquilo e eu achava aquilo um absurdo, né. Por que que é mais alto? Porque, tipo, né, e a gente tem que exercer isso, tem que exigir, tem que proteger nossos direitos, né.
Na época que eu era presidente da ordem, aconteceu numa cidade vizinha e o juiz federal, os advogados entravam com o contrato para ter o destaque dos honorários 30%, o juiz não, 10%. Chamava teve um desagravo, né, nessa cidade, chamava o cliente e falou assim: "Ó, você só tem que pagar 10%, você tem que pagar mais que isso não". Lembro dessa Aí teve notícia. desagravo. Aí o juiz de São Mateus estava fazendo a mesma coisa. Aí nós notificamos ele, falamos assim: "Ó, doutor, você não pode fazer isso. O ato é lícito, as partes são capazes, né, o objeto é lícito também, do contrato, então não tem que". "Ah, mas", eu falei assim: "Não, aonde você tirou isso daí?". E aí ele querendo seguir o mesmo caminho e nós fomos lá: "Ó, teve desagravo, se você quiser a gente vai aqui com o trio elétrico". Igual eu fiz, né, o juiz, foi o desagravo, né, que nós fizemos no em cima do trio elétrico com o juiz também. Eu falei: "Ó, se o doutor persistir, né", ele rapidinho mudou de ideia Com o e trio aceitou. elétrico? Foi, em cima do trio elétrico. O outro foi outra cidade, com outro profissional, foi carro de som. 2 desagravos. Olha! E é isso, às vezes assim, na época, teve juízes que falou: "Ó, doutora, qualquer problema que tiver, conversa comigo". Como se eu fosse a louca que pegou um trio elétrico e foi um trio elétrico foi lá. Ah, eu Eu falei: gostei do "Gente, mas jeito. 8 meses tentando um diálogo", até que esse juiz não me recebia e falava assim: "As portas estão fechadas para a OAB". Quando ele falou isso, eu falei: "Ah, então agora essa porta vai Nossa, que abrir, por bem ou por mal". absurdo. Nesse momento, doutora Elívia, nesse momento de separar os honorários, a decisão do juiz, eu tenho comigo que ela não é um ato injudicando, é um ato administrativo. Sim. É um ato administrativo e eu já tive questões dessa também. Mas E eles levavam para o Ministério Público e o eu Ministério Público sei. estava abrindo inquérito contra os advogados, absurdo. Era uma operação casada, né, uma operação casada. E E esse juiz, ele era civil, ele era criminal, era tudo. a doutora Lívia, para que ela faça alguma pergunta que ela queira para a doutora Jeanine ou para mim. Bem, doutor João, fiquei curiosa. No início, né, do podcast, que você falou que teve o 12º episódio, e esse era o 14º. Por que não 13º episódio? Eu sei que você queria o 13º, mas essa questão não tem nada a ver com política, com partido político, é uma questão, ligada à Sexta-feira 13, à execução do Jacques de Molay, grande, grande cavaleiro templário, grão-mestre geral dos cavaleiros templários, que foi traído pelo papa e pelo o rei Filipe o Belo da França para se apropriar das riquezas dos cavaleiros templários. Muito bem. Então eu como soberano grande inspetor geral da maçonaria do Grande Oriente do Brasil, guardo isso comigo, mas não tem nada a ver com política e então a gente evita o número 13. Que ele foi executado no dia 13, né, esse Numa outro. sexta-feira 13. Por isso que ninguém sabe o Interessante. porquê da sexta-feira 13, é por isso. E ao ser executado, ele rogou 2 pragas, e as 2 se concretizaram, Quais, né, eu fiquei curiosa. que o Papa ficava em Avignon, não na França nessa Aham, ocasião. aham. E o Papa iria morrer numa data tal, e o rei também. Do jeitinho que ele rogou a praga, aconteceu. E depois quem acolheu os cavaleiros templários foi Portugal, num gesto de gratidão, e eles Legal. levaram riquezas, tecnologias, conhecimento. E Portugal, por isso, se tornou a maior potência do mundo. E a gratidão é uma coisa importante. Então, estamos chegando ao nosso final do 14º podcast, entrevistando pessoas, da comunidade, pessoas do meio do direito, da advocacia, do Ministério Público, pessoas que lidam com a sociedade, que essa relação advocacia e sociedade é a razão de existir do IDASC.
Passo a palavra para a doutora Jeanine, minha amiga, já trabalhamos junto, adoro ela. Doutora, eu só tenho a agradecer por compartilhar uma trajetória tão bonita e compartilhar experiências sobre escritório digital e outro sobre a OAB, sobre Comissão da Mulher e sobre tanta coisa, e engrandecer o nosso podcast. Muito obrigada, viu? Ah, Obrigada mesmo por aceitar. eu que agradeço, doutor Só João, tenho a também. agradecer. Como eu disse, né, é um chamado e a gente tem que atender. E doutor João é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma amizade muito grande, e que a OAB, eu falo que o lado positivo, tem muitos lados positivos, mais do que negativo, né? Mas é as amizades que a gente faz durante esse caminho. Eu falo que a gente faz mais amizade do que inimizade, graças a Deus. E que a gente vai conhecendo. E a OAB me proporcionou isso, porque enquanto que eu estava no interior, a gente convive muito com os advogados do interior. A gente quase não tem contato, não sabe o que acontece aqui na capital. E a OAB trouxe essa visão, tanto na capital quanto no sul, né? A gente contato com os presidentes do sul. E a honra toda minha, a gratidão toda minha a vocês pelo convite. E pode chamar mais vezes, Não, tá bom? pode E chamar. espero que os advogados, principalmente os jovens advogados que estão iniciando a carreira, olhar mesmo a advocacia como algo, olhar primeiro, né, se ver como empresários, olhar para a advocacia de uma forma empreendedora mesmo, e uma forma empresarial, e estudar sobre tudo, gente, vendas, gestão, liderança, porque se cresce o escritório, vocês sabem disso, né, e o escritório, para ser um bom escritório renomado e grande, precisa de ter bons líderes, iguais, né, vocês são. Então, satisfação muito grande aqui sempre. Obrigada. Então, estamos chegando ao fim do nosso 14º podcast, dando essa palavra de alento à jovem advocacia, que não se deve esquecer. Sejam rápidos, moderados, discretos, prudentes, e desejamos que Deus ilumine o caminho dos gestores, da dos presidentes das subseções, nossa presidente estadual, nosso Sim. presidente federal, para que continue fazendo um bom trabalho e que Deus nos abençoe. Amém, Amém. amém.